Pipo, vou te dar a primeira pergunta, você que vai fazer. Mas nós estamos recebendo uma convidada agora aqui, que é a doutora Marisa Alija, que é a advogada do Robinho. Ô, doutora Marisa, é o Benja que está falando. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Benja? Boa tarde. Prazer estar falando com você. O prazer é todo nosso aqui. Ô, doutora, eu queria... é um assunto super delicado esse processo do Robinho por estupro. Então, as pessoas precisam tomar cuidado para falar alguma coisa, porque precisa entender direito o que aconteceu. Eu queria que você, então, contasse para a gente o que tem de real, o que tem de concreto, o que tem de fake news... Porque vamos jogar direto aqui. O que chega pra gente aqui é o seguinte: o Robinho foi processado por estupro com mais um amigo de uma mulher na Itália. Então eu queria que você contasse pra gente o que está acontecendo. Ele foi processado. Conta pra gente um pouco do que está acontecendo, doutora, por favor. Bom, Benja, como você falou, infelizmente, muita coisa é ventilada sem que as pessoas tenham conhecimento de causa. Quando eu falei no meu vídeo que eu coloquei no meu Instagram que as pessoas precisam estudar, eu fui sincera, as pessoas precisam estudar, ainda mais quando elas são formadoras de opinião. Elas falam, elas emitem uma opinião que e muitas vezes eu acho que fogem da imparcialidade e elas levam para a pessoa comum um entendimento que não é verdadeiro. Então, eu acho que, antes de tudo, antes das pessoas virem para a TV se manifestar, elas têm que estudar um pouquinho. Não tem conhecimento? Não tem problema, vai atrás de quem tem. Como fizeram, por exemplo, com o Dr. Walter. Eu acho de grande valia. Agora, você emitir opiniões, ir para o Instagram, para fazer lacração, para dizer o que você acha, o que não acha, você tem que entender que por trás da pessoa jogador tem uma pessoa física, um pai, tem uma esposa, tem filhos. E você tem que ser responsável. Você pode falar qualquer porcaria que você quiser, mas você tem que ser responsável pelo que você fala, tá? Então, assim, eu tô te falando isso porque eu vou falar algumas coisas que infelizmente, foram faladas agora antes de eu entrar, que eu estava ouvindo. O processo, infelizmente, eu não posso adentrar no mérito do processo para não atrapalhar a defesa e por uma questão de respeito ao ordenamento jurídico na Itália. Mas eu posso te dizer que antes a gente não se manifestou até esse momento, porque a gente tinha um advogado que foi indicado pelo Milan na época. Eu não tinha conhecimento de ninguém ali na Itália, e ele disse que a gente não podia se manifestar, que a gente não podia nem conversar entre a gente sobre o assunto, telefone, etc. Então, quando saiu a sentença, a gente ficou quieta, e eu fiquei quieta porque, enfim, obedece, eu não sou especialista em direito criminal, muito menos italiano, a gente ficou quieta. Só que depois dessa sentença e vendo a surpresa da sentença para a gente, porque, repito, a condenação dele foi baseada em áudios de terceiros. Se a pessoa que falou aí no seu programa leu a sentença, ela vai saber que eu estou falando a verdade. Lá a juíza diz que o vocabulário não era bonito, ela relata o que a própria menina disse que aconteceu e cita áudios de terceiros e conversas que foram gravadas que ela não gostou da forma que era falado da menina. Muita gíria, enfim. Então, a prova dos autos são essas. A pessoa que falou antes de mim, desculpa, eu não ouvi o nome, por isso eu não estou falando o nome dela, não é desrespeito nem nada, mas disse que leu a sentença, como ela bem falou, 28 lá, a sentença, ela deve saber, ou ao menos interpretar que isso está bem claro na sentença. Então, a partir do momento que a gente viu o que estava acontecendo, que estava fugindo do nosso controle, totalmente distante do que tinha acontecido, eu fui buscar ajuda de outras pessoas, acabei chegando nesse advogado que a gente está agora, a gente fez a troca do advogado. E ele disse que não tinha nada disso, a gente poderia sim se manifestar, desde que não entrasse no mérito da questão. Por isso eu resolvi
Se você vê, foi de uma hora para outra, eu resolvi me manifestar. O Robinho vai se manifestar quase nada, porque ele não entende de processo, ele não sabe o que ele pode falar ou não. E também, na real, a maioria das pessoas não estão interessadas em saber a verdade, elas estão interessadas em alçar o nome nesse caso. A gente está vendo isso na internet, a gente está vendo isso nos canais, infelizmente. Eu aceitei participar em respeito a você, que você pediu e eu estou participando. A primeira pergunta que eu sempre faço, a questão é para se ouvir, para se debater de uma forma imparcial e dentro da legalidade, ou é para fazer lacração? Porque se for para fazer lacração, eu não participo. Essa é a primeira questão. Eu não vou entrar no mérito de esportivamente, cada um pensa o que quiser. Mas na seara jurídica, aí você tem que tomar o cuidado de você se estabelecer dentro do que realmente está acontecendo e do que é legal, para você não cair nessa tentação de fazer uma acusação e uma condenação prévia, que a gente não está vivendo na época da Inquisição. Benja, me permita... me permita, porque ela me citou aí. Benja, só um minuto, me permita, porque a doutora Lígia falou, e quem falou que a parte final da acusação... Marisa Alígia, não é? Não é Marisa Alígia o seu nome? Isso. Desculpa, doutora, se eu estou falando o seu nome errado, a senhora me perdoe. É Marisa Alígia. Quem falou a respeito da parte final do que a juíza escreveu fui eu, né? Porque eu, graças a Deus, sei ler italiano. Então, eu sei o que eu li. Então, eu estou dizendo para a senhora o seguinte. O que eu disse aqui é o seguinte. A punição já foi dada. Ele está punido em primeira instância. Os advogados, e a senhora é advogada dele, eu acho que a senhora tem todo o direito de tentar defendê-lo com unhas e dentes, é o seu serviço, é o seu trabalho, e eu respeito o trabalho de todo mundo. Só que ele já tem uma condenação. A base da condenação está exposta nos autos e está exposta no texto da condenação. E a senhora sabe disso. E agora, você também está se recorrendo para que ele não seja punido severamente, ou que seja uma pena mais suave, mais branda. É uma tentativa na justiça, porque existem várias esferas para se recorrer. Perfeito? O que eu disse eu vou repetir. Socialmente não o contrataria. Porque eu acho que um clube que faz todas as promoções que o Santos faz para a inclusão das mulheres, respeito às mulheres, para que não haja esse tipo de coisa no Brasil e no mundo, está rasgando tudo. E outra coisa, esportivamente é um assunto que a senhora não quer entrar, eu também acho que não vale a pena. Outra coisa, a senhora começa o discurso dizendo, eu não posso entrar no mérito da questão. Se a senhora não pode entrar no mérito da questão, então não temos o que discutir. Temos sim, senhor. Temos o que discutir. Vocês estão se baseando, falando, sem ter o mínimo de conhecimento, por que eu não posso falar sem ter o mérito? Me desculpa, o senhor está equivocado. Não, qual é o mínimo de conhecimento que a senhora quer discutir? Peraí. Qual é o mínimo de conhecimento que a senhora quer discutir? A gente pode discutir. Eu fui convidada a entrar, eu não me convidei. Peraí. Eu fui convidada e quando me convidaram, eu disse exatamente isso, que eu não posso entrar no mérito da questão. Doutora, só um minuto. Gente, faz a pergunta, vamos deixar a doutora falar. Por favor, deixa agora ela responder, Pascoal. Vamos ouvir. Fala, doutora. Eu fui convidada e já desde o começo eu disse que eu não poderia entrar no mérito da questão. Senão, não fazia sentido. Eu jogo muito com a transparência. Isso antes foi falado. Eu acho que eu falei isso direto para você até. Eu queria dizer para o Pascoal, é isso, né? Que isso. Ele está dizendo condenado. Eu acho que a questão, assim, eu não sei se ele jogou ou não, ele leu a sentença, ótimo que ele leu, fico feliz que alguém leu alguma coisa, mas de acordo com o artigo 27 da Constituição italiana, de acordo com o artigo 5º da Constituição brasileira, de acordo com o artigo 8º do Tratado de Direitos Humanos, ele não pode ser considerado condenado. A palavra condenada, ela já está sendo usada de uma forma ilegal. Desde que, enquanto ele não for condenado em todas as instâncias, que é o que a maioria da imprensa quer pelo visto, ele não pode ser considerado condenado, nem a imprensa pode usar a palavra
condenado. É só ver esses 3 artigos, são 3 legislações diferentes, que vão ver que eu não estou defendendo, eu estou apenas dizendo o que você pode e o que você não pode falar. Que palavra a senhora quer que a gente use, doutora? Em vez de condenado? Tecnicamente, ele foi condenado, ele é acusado, mas ele sofreu uma perda na primeira instância, mas ele tem ainda pelo menos 2 graus de recurso. Ele só pode ser considerado por lei condenado depois que ele passar por 3 e não tiver mais trânsito em julgado, ou seja, não tem mais recurso cabível. Mas ele foi condenado em primeira instância. Bom, você pode ver a legislação ou consultar o advogado se você acha que eu não estou falando verdade. Que palavra a senhora quer que a gente use nessa conversa aqui, porque a senhora não pode entrar no mérito. A senhora disse que nós vamos todos lacrar, estamos todos dispostos a condenar o Robinho. Ele não é condenado definitivamente. Então eu queria saber, na hora que eu for fazer a minha pergunta, se eu posso usar a palavra condenado ou se eu tenho de usar outra palavra. Porque não, você tem que usar a palavra acusado. A legislação é bem clara. Qualquer leigo que leia a legislação vai saber a diferença de uma coisa e de outra. Entre qual e qual? Espera só um minuto. Deixa eu chamar o Facincani agora, que o Facincani não falou. Doutora, o Felipe Facincani vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, doutora. Ainda não falei. E em relação a esse assunto, eu queria saber, dentro desse caso do Robinho, com qual acusação que foi tratada na Itália que teve tanta relevância ou peso para que isso se colocasse numa perda em primeira instância e como que está a reação do Robinho em relação a esse tipo de manifestação pública ou como que ele tem reagido, o que de fato ele conversou com a senhora em relação a essa situação que pode ou lhe deixar preocupado ou então, no caso, um pouco mais esperançoso de que a história se resolva. Por favor. Bom, a primeira pergunta, como eu te falei, infelizmente eu não posso adentrar muito, mas eu posso te falar o que já foi ventilado, que é a acusação. A acusação é de estupro coletivo, isso daí todo mundo sabe. Ela é uma menina que ela estava numa boate onde estava acontecendo uma festa privada e ela foi como convidada de uma dessas pessoas que ela acusa também. E, enfim, depois de 1 ano, ela fez a acusação. Ela fez um pedido financeiro e, obviamente, por se tratar de um crime hediondo, a justiça italiana, ela impulsionou a parte criminal, óbvio. Então, como eu falei, a sentença está baseada em... Ela levou um vestido que ela guardou durante esse 1 ano. Depois que ela saiu dessa boate, ela foi para uma outra boate com outros 4 acusados. E depois de 1 ano ela fez essa denúncia e ela levou esse vestido que ela guardou. E dentro desse vestido não existe nenhum material genético do Robinho. E não há nenhuma prova de evidências no processo, até mesmo porque depois de 1 ano, câmeras, enfim, corpo de delito, isso tudo não se pode mais produzir. As câmeras não eram limitadas no lugar. E as provas estão baseadas no testemunho dela e nos áudios que eu comentei que a juíza se baseia. E a segunda pergunta, não sei se eu te respondi por inteiro. Como que está o Robinho nessa história? O que ele conversa com a senhora? Qual que tem sido a reação dele em relação a toda essa parte midiática da recepção dele, que tem sido muito negativa em relação a essa história? Queria saber um pouco do bastidor agora do próprio Robinho. Óbvio que ele fica entristecido com tudo que está acontecendo. Muita gente apontando o dedo sem ter o menor conhecimento do que está acontecendo, fazendo lacração na internet, coisas desse tipo, ou mesmo programa de televisão.
Isso tudo deixa ele, sim, chateado, mas ele tem uma força mental muito grande, ele está passando tudo com muita serenidade, porque, acima de tudo, ele sabe que ele é inocente e ele acredita que até mesmo pela equipe que a gente montou agora, ele acredita que a verdade vai se restabelecer. Ô, Sormani, faça a sua pergunta para a doutora Marisa. Doutora, boa tarde, é um prazer falar com a senhora. Obrigado uma vez mais pela atenção conosco aqui nos canais Fox Sports. Doutora... Prazer é meu. Pelo que eu tenho lido, e inclusive com manifestações da senhora, a senhora acabou de dizer agora, né? As provas, eu estou me baseando pelo que eu li, né? E pelo seu testemunho agora. As provas são frágeis contra ele. São frágeis. Por que a senhora acha que a juíza, nessa decisão em primeira instância, derrotou o Robinho? A senhora até mesmo falou, né? Não podemos usar agora, não podemos usar a palavra acusar. Ele é condenado. Ele está sendo acusado e foi derrotado em primeira instância, certo? Acho que é mais ou menos por aí para a gente evitar a palavra acusado. Acho que seria uma solução para a gente. Por que a senhora acha que, pelo que eu li, pelo testemunho da senhora, diante de provas tão frágeis, ele foi condenado, ele saiu derrotado desse processo em primeira instância? Olha, é uma questão bem polêmica, porque a gente está vivendo uma era bem difícil, a gente está vivendo um movimento aí contra todo tipo de discriminação contra a mulher, que obviamente eu sou totalmente solidária, eu sou uma mulher que trabalha num meio totalmente masculino, mas não por isso eu acho que eu tenho que vencer os meus colegas por cota de feminismo. Eu acho que o maior feminismo para mim é eu vencer por competência. Então, assim, eu não tenho por que ter ódio de homem, não tenho, pelo contrário, eu adoro os meus colegas, não tenho por que isso. Eu digo que é uma questão, assim, do mesmo jeito que, entenda, do mesmo jeito que aqui virou todo esse clamor, você não pode abrir a boca para tentar defender, porque senão você está passando pano, você está defendendo... Eu ouvi uma colega estuprador, chamando assim, sabe? Sem o menor pudor de acusar alguém, isso também acontece do outro lado. Então, assim, foram 3 mulheres que julgaram o caso... elas se basearam, sim, o colega que leu a sentença vai ver que o que a juíza diz é que ela se baseou no estado da colega, do estado da vítima, emocional da vítima, e nas palavras de baixo calão, mas não seria de baixo calão, as palavras humilhantes que usaram para se referir à vítima. Então, assim, tudo isso é grau de interpretação, é grau de convencimento. Quem nunca passou por uma sentença negativa? Quem nunca? Eu acho que vocês são experientes aí, eu estou vendo que tem bastante gente experiente, que pode ter passado aí, por exemplo, por uma queixa-crime de calúnia. Algum de vocês já passou? Em jornalismo isso é comum. É um crime. Mas pode ter passado e pode ter até sido condenado na primeira instância. Eu posso dizer que você é um criminoso até que você se prove o contrário? Isso acontece reiteradas vezes. Quem é advogado sabe que você pode sofrer uma decisão que você está vendo todas as evidências do mundo, mas a outra parte não se ateve, não viu, ou se ateve a outros aspectos. Eu não posso dizer para você o que a juíza sentiu ao proferir a decisão dela, mas tem vários fatos conjugantes que você pode pensar. Doutora, desculpa interrompê-la. Na entrevista que o doutor Walter Mairovich deu à CBN no sábado, ele falou que, ao contrário do Brasil, que um juiz ou uma juíza determina a punição ou não em primeira instância e tal, lá na Itália já é constituído um júri. E essa decisão foi tomada por algumas pessoas. E não foi tomada só por uma pessoa. Eu perguntei para a senhora por que a senhora acha, né,
que ele foi condenado diante do que vocês estão dizendo, né, os representantes do Robinho, e pelo que eu também li na mídia, diante de provas frágeis, tá? Eu perguntei para a senhora, por que a senhora acha que se deu essa condenação? A senhora falou que foram três mulheres que definiram o caso, se eu não estou enganado, se eu não ouvi mal. A senhora acha, por exemplo, que isso foi um fator para a condenação do Robinho? A senhora substituiria, colocaria um homem, por exemplo, entre os jurados? Entre os jurados? Eu não posso afirmar isso, né? É tudo muito subjetivo, eu não posso afirmar isso. Pela galera que está me condenando aí, das suas colegas jornalistas, por exemplo, eu não poderia estar defendendo ele porque eu sou mulher. Então, tem uma vertente muito estreita, sem uma visão ampla. Eu não posso falar pela juíza, pelas 3 juízas, porque eu estaria fazendo juízo de valor da sentença. Eu tenho que me atentar no que está nos autos. Então, assim, eu também não substituiria uma mulher por um homem só pelo fato dela ser mulher. Talvez pelo posicionamento dela, reiterado, ou fugindo de uma imparcialidade, eu substituiria. Como substituir um homem também. Se ele é imparcial, ele não tem que estar julgando ninguém, porque ele não está agindo dentro do processo, ele está agindo pelas emoções dele. E aí você não tem a capacidade técnica de julgar ninguém. Então, eu não substituiria uma mulher só pelo fato dela ser mulher. Isso não. E do júri, na verdade, eu não tenho domínio amplo disso, como o Dr. Walter que tem, mas ele é um pouco diferente do que aqui no Brasil, sabe? Aqui no Brasil, os júris são para casos específicos, a pessoa participa. Lá ele nem precisou participar e são muito menos pessoas da comunidade. Eu não sei te falar nem as pessoas que foram convocadas para esse ato, mas quem decide no final a aplicação da lei e o tempo, forma de cumprimento, etc., são as juízas, não são as pessoas que participaram, os cidadãos comuns. Ô, doutora, eu não fiz pergunta, eu vou fazer, doutora Elbenja. Deixa eu te perguntar, eu vi você falando aí sobre... Estava numa festa privada, e aí, aquela balada, depois ela saiu para uma outra festa, tal, com mais, não sei, tinha mais 4 amigos ou amigas, não sei, não entendi direito. O que eu queria te perguntar é o seguinte, no processo, é só o Robinho que é acusado de estupro ou tem mais gente envolvida? Não, foi feita a denúncia contra 5 pessoas, só que só 2 delas foram levadas ao julgamento, que foi o Robinho, e a única pessoa que ela reconheceu que foi a outra pessoa, que foi ao julgamento. E teve a mesma sentença do Robinho? Mesma sentença. Deixa eu perguntar um negócio. Alguém quer fazer a última pergunta para a doutora Marisa Lígia, a advogada do Robinho? Eu gostaria, bem. Alguém quer fazer? Mano, então, faça a tua pergunta para a doutora Marisa. Tudo bem, doutora? Boa tarde para a senhora, prazer falar contigo. Doutora, antes de mais nada, eu queria dizer que... boa tarde. Eu queria dizer que nós não lacramos nada, tá, doutora? Nós demos aqui nossas opiniões embasados aqui nas notícias que nós estávamos vendo aí a respeito do caso, inclusive aí essa derrota em primeira instância, a senhora explicou agora aí que ele não é condenado, ok? Mas é uma situação muito delicada, doutora. Eu concordo com a senhora aí, eu acho que tem que esgotar todos os recursos. A senhora, como advogada, tem o dever de zelar pela ampla defesa do seu cliente, a senhora está fazendo isso. Mas, doutora, o Robinho, quando jogava na Turquia, ele evitou ir à Itália, em 2 oportunidades pelo menos. O Sormani até agora há pouco falou a respeito do excesso de zelo do clube turco que ele jogava. O Robinho hoje, ele pode pisar realmente em solo italiano? Se ele tiver a oportunidade de ir para a Itália, ele não corre risco de ser preso? Boa tarde. Boa tarde. Não, ele não sofre risco de ser preso. Você sabe que eu recebi, depois que eu fiz o meu vídeo, que na verdade foi tanta gente me falando e eu não sou uma pessoa de ficar me manifestando publicamente, não. Eu fiz porque era muita gente, eu falei, poxa, não adianta eu dar uma entrevista
por escrito se ela vai ser cortada. Então, é melhor eu colocar o vídeo. Eu coloquei o vídeo. Depois, eu tive colegas de vocês, gente de muita experiência, não é de pouca, não. Gente muito vivida no meio, que me mandou assim, mensagens assim: doutora, eu não sabia que ele foi que a sentença era só de primeira instância. Eu pensei que ele tivesse foragido, que ele estivesse com uma ordem de prisão. Como que é isso? Então, eu fiquei de verdade perplexa de saber que a imprensa estava disseminando uma notícia que ela achava uma coisa, mas que ela não tinha conhecimento, que não foi buscar na fonte. Isso me deixou bastante perplexa. Por isso que eu falei, gente, vai estudar. Então, não é no sentido pejorativo, não, porque eu acho que estudar sempre faz bem pra gente. Então, voltando, o Robinho, ele não tem ele sofreu um revés na primeira instância, mas ele não tem prisão decretada, ele pode ir para onde ele quiser, inclusive é mentira, ele já teve uma vez na Itália depois disso, ele já passou várias e várias vezes pela Europa, ele vivia num país que, apesar de não estar, o processo de entrada na União Europeia não está concluído, está na Europa, está a 2 horas de Milão. Se ele tivesse uma prisão, se ele não pudesse, alguma coisa decretada contra ele, era muito fácil dele ser detido e ser encaminhado para a Itália. Então, isso não existe, nunca existiu. E a respeito do clube turco, teve outras escalações que ele não viajou também para outros lugares que não na Europa. Eu acho que vocês tinham que ver isso também. Aí a gente não consegue responder em nome do clube. Tem muita gente que perguntou isso, mas, gente, vai perguntar para o clube. Realmente eu não posso responder pelo clube. Ele pode ter sido um excesso de zelo do clube? Pode, eu acho que pode. Eles têm advogados, eles têm tudo isso. Mas tinha prisão? Tinha um risco de prisão? Não tinha. Doutora, alguém quer fazer a última, então? Eu vi alguém me chamando aí, não ouvi quem foi. Ninguém quer? Eu, Benja, então... desculpa. Posso falar rapidamente? Não, eu só queria... a doutora anda falando aí em lacração o tempo inteiro. A senhora me desculpa, doutora, mas todas as matérias... Posso falar a senhora antes? tem criticado muito a imprensa, né? Todas as matérias... Falar? Não houve uma matéria em jornal, televisão, rádio, internet, o que fosse. Eu não sei com quem a senhora falou. Mas todo mundo tem noticiado e informado que a condenação do Robinho é em primeira instância. A senhora me desculpa, a senhora está atribuindo à imprensa, e a imprensa é muita gente, né, um desconhecimento total da causa, do processo. Não, nós temos conhecimento. Quem está tentando lacrar aí é a senhora me desculpe, né, usando esse termo que eu acho meio bobo, meio infantil. Então, todo mundo sabe que é em primeira instância e que ele foi condenado. Eu estou procurando no dicionário, não consegui encontrar outra palavra, talvez sentenciado, né, seja a palavra, mas a senhora atribuir a toda a imprensa uma completa ignorância do caso, a senhora me desculpe, acho que é um pouco demais, um pouco exagerado. Muito obrigado. Eu acho que a carapuça serviu para você, por isso que você ficou irritado. Mas vamos lá, sua fala, eu deixei você falar, agora você deixa eu falar. Não tem carapuça nenhuma. Todo mundo sabe que ele foi condenado em primeira instância. A senhora não está revelando eu deixei nenhuma você grande... falar, agora você pode me deixar falar? A sua amiga Ana Taimar, ela acabou de desativar o Instagram dela, porque ela expressamente falou assim: Robinho estuprou a vítima com um amigo. Quem fez isso? Aí, depois, não satisfeita de ter falado isso, ela colocou assim: acabou na Itália, processo acabado. Ela trabalhava com você até pouco tempo, agora ela está na Globo. O teu colega da outra emissora, ele falou ontem, ao vivo, que o clube estava estava premiando um criminoso e que ele tinha que pagar pelo que ele fez. Isso é jornalismo? Isso é isenção? Você está acusando. A sua fala, antes de eu entrar no programa, você disse, ele tem que pagar pelo que ele fez. Você já fez um julgamento. Eu não falei nada disso, não sei onde a senhora ouviu isso. Eu estava te escutando. Você tem a gravação, não tem a gravação? Escuta o que você falou. Está gravado. Eu não estou inventando nada, está gravado. Hoje é muito fácil de se provar as coisas, porque tudo fica gravado. Fica escrito e fica gravado. É só você rever o que você falou. As pessoas, antes de virem a público falar, elas têm que tomar cuidado com o que elas falam. Ou
ter peito suficiente para assumir a responsabilidade do que fala. É só isso. A gente pode falar qualquer coisa. Eu gosto muito de falar, mas eu sei muito bem no que eu estou baseada. Olha, só para deixar bem claro, eu não falei nada nesses termos. Ele tem de pagar pelo que ele fez. Eu não sou juiz, não estou condenando ninguém. Apenas o que eu disse. Pera, deixa eu falar. Você revê o que você falou. Vamos fazer o seguinte: eu te dou até amanhã. Você revê o que você falou. Aí, se você acha que você não falou nada, você fala que eu estou errado. Se você acha que você falou, você se retrata, que vai dar tempo ainda, tá bom? Agradeço a sua generosidade. Eu não falei nada disso, só não precisa dar prazo. É só você rever o áudio, não tem problema. Rever o vídeo. Uma questão como essa, tá gravado. Volta aqui para mim, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Vamos acalmar os ânimos. Doutora Marisa Elbenja de novo. Olha, vamos acalmar todo mundo. Eu queria te agradecer. Obrigado pela tua participação. Você expôs aí tudo que você pode dentro do limite. E vou te falar, o programa é justo e democrático. Tem pessoas que falam assim, mas você não vai colocar o outro lado? Gente, eu não tenho como colocar o outro lado. Vamos entrar em contato com quem na Itália? Nós não conseguimos. Nós estamos ouvindo o lado do Robinho, né, com a doutora Marisa, e quem está em casa, né, doutora, que tire as suas conclusões. É simples. O programa é democrático e justo. Então, doutora, obrigado pela tua atenção aí, tá bom? E muito bacana aí de você ter participado com a gente. Obrigado, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que é importante as pessoas, antes de mais nada, elas esperarem que a justiça se manifeste em todas as instâncias antes de tirarem uma conclusão precipitada. A gente está tratando de vida de pessoas e eu acho que a justiça não tem graus de recurso à toa. É justamente para evitar injustiças que possam ser irreversíveis, tá bom? Muito obrigada pela chance de estar falando. Eu agradeço você e boa sorte. Deixa eu só fazer uma pergunta. Obrigado, final, doutora. Um abraço. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a doutora. Não acabou, senhor Mani. Não temos mais tempo, não. Não dá. Obrigado, doutora. Um grande abraço para a doutora Marisa e a Lígia, advogado Robinho.